Deus tem nos dado a oportunidade toda semana de nos reunirmos aqui na terça-feira, no culto de prática de pregação, na quarta-feira, no culto devocional. E eu quero convidar os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 40, e nós vamos proceder à leitura desse texto de forma alternada. Mesmo assentados, mas alternadamente lendo esse texto da palavra do nosso Deus, o Salmo de número 40. Oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sofram perturbação por causa da tua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Nós queremos ter duas palavras de oração nesse instante, de louvor ao nosso Deus, que vem sempre ao nosso encontro com o seu socorro providencial, que não nos abandona um segundo sequer da nossa existência. Santo Deus, muito obrigado, Pai amado, por tua graça, por tua bondade, pela salvação através de Cristo Jesus. Agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez nos reunir aqui para cultuarmos ao Senhor, sermos alimentados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, Santo Deus, coloque em nosso coração mais amor por Ti e uma fé maior na Tua Palavra, no Senhor. Continua nos sustentando e fazendo de nós igreja fiel ao Senhor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, louvamos o Teu precioso nome, Teu santo nome, Pai. Obrigado por Cristo Jesus, obrigado pelo livre acesso, Deus, ao trono de graça e misericórdia que recebemos e que todas as manhãs se renovam sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de
tarde, inclinar os nossos corações à Tua palavra, Senhor, e percebermos dia a dia o Teu Espírito Santo operando em nós, a santificação. Deus, obrigado, Senhor, pelos pregadores que tanto se dedicam, pelos professores, pela instituição, para a glória do Seu nome, para formar aqui, Senhor, ministros que glorifiquem o Teu nome e participem, colaborando, Deus, no pastoreio do Senhor. Transforma-nos à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus, vamos colocar em pé, nós vamos cantar 2 cânticos em louvor ao nome do nosso Deus. Essa é a nossa estrela da manhã e doce nome.
nosso irmão seminarista Adenilton, vou pedir para nos conduzir a Deus nessa palavra de oração aqui à frente. Pai, nós te damos graça, ó Deus, por esse momento tão sublime em nossa vida, entendendo que, sim, o Senhor já marcara para nós, para podermos estar aqui, ó Deus, adorando o Teu nome. Agora, Deus, continue abençoando, Pai, de maneira que possamos tomar posse da palavra que vai ser pregada esta noite, de maneira, ó Pai, que vem falar ao nosso coração. Abençoe, ó Pai, cada seminarista, ó Deus, abençoe toda a direção desse seminário, ó Pai, o Teu servo que foi incumbido, ó Pai, de trazer a palavra nesta manhã. Abençoe-nos, ó Pai, pela Tua graça, que entendemos, ó Pai, que somente pela misericórdia do Senhor, que podemos também vivermos cada dia. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, desde semana passada, nós temos, nas quartas-feiras, separado um tempo para recebermos irmãos aqui no nosso seminário que tem uma relação especial com a nossa casa, né? Começamos recebendo, obviamente, aqui na quarta-feira, o reverendo Roberto, embora o culto de abertura tenha acontecido na segunda-feira daquela semana mesmo, à noite, quando esteve conosco aqui o reverendo Jeremias, trazendo-nos a palavra. O desejo do seminário é que, ao longo dessas quartas-feiras desse semestre, a maioria dos presidentes de sínodo da nossa região aqui, que estão, digamos assim, nessa área de atuação do seminário RDNE, estejam conosco. E eu creio que é uma oportunidade para que os nossos alunos conheçam, não é, os nossos concílios também, através dos seus presidentes, não é, que estarão participando aqui conosco, até porque nós precisamos que a nossa formação caminhe sempre nessa perspectiva, né, de ampliar a nossa visão acerca do campo que a igreja tem atuado aqui na nossa região, mas também de estreitar, é também o nosso propósito, estreitar esse relacionamento do seminário com os nossos sínodos aqui, né? Depois o reverendo Lapa pode falar um pouquinho mais também sobre esse assunto. Mas hoje, especialmente, nós estamos recebendo a visita do reverendo Giovan Casteluber, que é o presidente do Sínodo Belo Horizonte, né? E o nosso irmão, ele será o mensageiro dessa manhã, ele vai nos trazer a palavra. Eu quero já convidá-lo aqui à frente, e assim nós seremos edificados e temos esta oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto, né, o nosso Sínodo Belo Horizonte, né? A gente sempre tem lembrado que os sínodos, eles são parceiros nossos aqui no seminário, a partir do momento que entendemos, de fato, essa relação conciliar que existe dentro da igreja presbiteriana. Irmãos, que alegria, reverendo Lapa, reverendo Cleverson e demais queridos, é um privilégio estar aqui mais uma vez e nós gostaríamos de meditar com os irmãos Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, os versos de 11 a 19. Irmãos, o texto nos diz da seguinte forma: os queridos assentados como estão, por favor, acompanhem. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nós estamos vivendo certamente uma época de concorrência acirrada para conseguir e manter emprego. E não ache que isso vai ser diferente no campo. Não ache que vai ser diferente no campo. Certamente você já ouviu falar de pessoas, então, que têm diferenciais das demais.
Quantas empresas o diferencial competitivo é aquilo que a torna única diante das demais, dando-lhe uma vantagem para alcançar o que ela quer e se manter no mercado. Muito bem, irmãos, diametralmente oposto, ou seja, do outro lado, há um movimento de massa, que nunca foi tão forte. O movimento de massa diz que a maioria das pessoas fazem o que as outras fazem. Então, está todo mundo fazendo isso? Eu vou para lá. Está todo mundo fazendo isso? Eu venho para cá. E assim é um movimento de massa. Perceba, ainda que se a sua forma atenciosa é o seu diferencial, muito bem, você tem algo para conquistar e manter. Por exemplo, irmãos, o quanto era singular e é singular o Senhor Jesus. Nós acabamos de cantar um cântico que descreve o Senhor Jesus como pronto a nos ouvir, como pronto a nos socorrer, como aquele que efetua a diferença na nossa vida. O quanto era e é singular o Senhor Jesus. A isso, Martim Lutero diz, em sua vida, Cristo é o exemplo que nos mostra como viver. Em sua morte, o sacrifício satisfatório por nossos pecados. Em sua ressurreição, o vencedor. Em sua ascensão, o Rei. Em sua intercessão, o sumo sacerdote. O nosso Senhor, a quem servimos, é inigualável. Nós temos motivos de sobra para servi-lo e para amá-lo. Meu irmão, o que você pensa que seja o seu diferencial? Uma alma piedosa que, de fato, é um servo do Senhor Jesus? Não que queira ou faça para ser melhor do que os outros, não é isso, mas o que é nato e que te torna diferente. O que você tem buscado de diferencial numa vida eclesiástica? O quê? Como você será lembrado pelas pessoas com as quais tem convivido? Nas etapas da vida, como é que você vai ser lembrado? Profissionalmente, a pontualidade, a limpeza, a objetividade, o compromisso. Mas, do lado de cá, uma vida devocional, assistência aos necessitados, uma pessoa que trabalhe com aconselhamento pastoral, com visitação. O que te diferencia hoje e o que te diferenciará amanhã? Comece a pensar seriamente nisso. Comece, por favor, se já não estava pensando. Porque por esse prisma, irmãos, religião pode ser ópio do povo, mas cristianismo não. Nós somos os que pensam e agem fora da caixa. Nós somos contrários ao movimento de manada. Nós somos os que, perdendo, alcançam. Nós somos os que, dando a face, vencem. Os que, ao invés de uma milha obrigados, nós andamos duas. E aí por diante. Como cristão, como você será lembrado? Qual é o seu ponto forte ou o gomo do Espírito que mais te evidencia? Fruto do Espírito. Nós temos gomos desse fruto. Por favor, abra a Escritura junto comigo. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Leiamos, irmãos, por favor, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, irmão, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que desses pontos lhe é mais evidente como alguém que está sendo transformado na pessoa de Cristo e que vai levar outros a serem transformados também em pequenos cristos? Vamos ver, para aprender com o texto, alguns diferenciais, por favor. O tema da nossa mensagem, portanto, é como a maioria ou excepcional. Em primeiro lugar, o modelo de Cristo é todo singular. Lucas 17, 11, 12, 13 e 14 diz assim:
De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Verso de número 11, primeiro, irmãos, Cristo não estava transitando em meio abastado. No centro cultural do país, Samaria e Galileia eram as regiões dos indesejados. É verdade que estava indo para Jerusalém. Porém, se ele quisesse a projeção humana, deveria ter ficado na capital, nas cidades dos judeus puros, de linhagem. Outro sim, o Senhor Jesus não ficava procurando gente rica, expoentes, e até porque não seria o melhor lugar para ele. Então, irmãos, quem o Senhor Jesus tem procurado? 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, depois de ter trabalhado alguns anos na área, como gestor de pessoas, certamente Jesus seria reprovado imediatamente. Ele não pensava talentos. Gente sem nobre nascimento, louca, fraca, humilde e desprezada, eram aqueles que compunham o time do Senhor Jesus. Isso sem falar nos 12. Por favor, qual era o melhor currículo, o melhorzinho dos 12? John MacArthur tem um livro chamado 12 Homens Comuns, que é excelente, que trata disso aqui. Não existia nada naqueles homens de bom, a não ser aquilo que o Senhor Jesus havia colocado neles, e isso os diferenciava. A excelência não é do vaso de barro, mas é daquele que o enche. A excelência é do Senhor Jesus. Mas, irmãos, no verso de número 12, o Cristo entra na aldeia, nem uma descansadinha. Vocês percebem? O Senhor Jesus é incansável. Por toda a narrativa do seu ministério, o Senhor Jesus teve uma folga, ele estava orando, dormindo tarde, levantando cedo, sempre. Nessa viagem, no seu ministério, ele escolhe estar transitando e parar para atender 10 leprosos, os mais desprezados, doentes da época, para empreender neles o seu ministério. Gente que não podia dar nada em troca. Entra na cabeça de alguém cumprir a missão partindo de indivíduos com essa doença contagiosa, na época incurável, sendo gente nojenta e discriminada. E aí nós temos o verso de número 13, quando nos diz assim: que ficaram de longe por causa dessa doença e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Meus irmãos, tudo nas Escrituras tem um divino fim. Deus não faz nada aleatório. Assim, Matthew Henry, comentando esse texto, ele lembra que a lepra era uma doença que os judeus supunham ser infringida como um castigo por um pecado específico, e supunha ser que a lepra era pior do que as outras doenças por ser um desprazer de Deus. Deus estava pesando a mão sobre aquela pessoa. Portanto, esse episódio mostra o notável Senhor Jesus que veio para tirar o pecado e desviar a ira, com um cuidado especial de curar leprosos que se aproximam dele no seu caminho. Jesus era especial porque era o único e continua sendo aquele que tira o pecado do mundo como o Cordeiro de Deus. Queridos, Jesus continua sendo aquele especial porque ele pode e cura pecados hoje.
Verso 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Jesus se compadeceu daqueles. Gente que não podia dar nada em troca, que não podia pagar, gente cuja saída era comprar sem dinheiro. E ainda mais, Jesus é excepcional porque ele não desvia da missão, cumprir a lei e levar os seus a fazê-lo. E essa é a razão de ter dado a ordem de ir mostrar-se aos sacerdotes. O amado Senhor Jesus é diferente. Ele escolheu, fez a sua obra nos mais improváveis e continua fazendo a sua obra através dos mais improváveis. Por isso nós o amamos tanto, porque ele nos amou primeiro com um amor que nós não conseguimos dizer foi por isso, a não ser pelo beneplácito da sua vontade. Dizem as Escrituras: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Perceba, meu irmão, o Senhor Jesus é, segundo Howard Hendricks, o mestre por excelência. O Senhor Jesus está ensinando, inclusive pelo testemunho que os leprosos dariam diante dos sacerdotes. Esse era um objetivo também para que lá fossem. Como a maioria, o excepcional. Em segundo lugar, o estrangeiro foi singular. O estrangeiro foi singular. Versos de 15 a 19. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus e em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, no verso de número 15 nós temos a fração 10%. 1 em 10. 1 em 10. O que clamava em gritos, agora, do mesmo jeito, em alta voz, ele proclama a glória do Deus que o curou. É que, se vendo, são, em vez de dirigir ao sacerdote para ser declarado curado com um documento, esse homem entende que é prioridade voltar ao autor da sua cura, a quem ele desejava glorificar, antes de receber o benefício de ser considerado limpo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais, ou todo o mais, será acrescentado. Antes de receber um documento que o reinseria na sociedade, este homem diferenciado diz o seguinte: o meu primeiro compromisso é com aquele que fez tamanha maravilha na minha vida. Jesus fizera. E, por favor, o texto pesa sobre este homem que, além de leproso, escória da sociedade, ainda era considerado pelos judeus como um cão. Ele era um samaritano. Então, o Senhor Jesus, ele faz pelo mais imerecedor de todos. E este samaritano cai aos pés de Jesus e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Este homem coloca o rosto em terra para se humilhar e agradecer, porque ele sabia da sua indignidade. O último quadro aqui fora, ele trata de humildade. O último quadro ali é humildade. Um estrangeiro, alguém ainda mais imerecedor do que todos, dá glórias a Deus porque é devido. A nós pertence o corar de vergonha muitas vezes. Verso 19: e disse-lhe: levanta,
e vai, a tua fé te curou. O ex-samaritano não recebeu apenas a cura, como foi salvo. A obra nele foi completa. Aquele que demonstrou a sua gratidão foi salvo pela fé e, devido a essa fé no Senhor Jesus, ele enxergou de uma forma diferente dos outros. A fé é um dom de Deus. É como se o Senhor Jesus, reconhecendo naquele homem a fé que fora produzida por ele mesmo, ele diz assim: a tua fé te curou. Note que as misericórdias temporais são então dobradas e aumentadas em valor para nós, quando são concedidas através das orações de fé e retribuídas por meio de louvores com fé. A fé nos conduz à oração, para buscarmos a Deus que precisamos. Por sua vez, a resposta de oração nos leva a buscar a Deus pelo que Ele nos deu, irmãos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós não temos que fabricar motivos para louvar a Deus. Nós temos apenas que contar o que Deus nos tem feito. Irmão, o quanto você diria hoje que existe na sua vida fé, oração, louvor? E o que diferenciou este homem de forma singular? Gratidão. Sou seminarista, serei pastor, vou conduzir almas. O quanto existe na minha vida de diferencial que vai rebocar outros comigo de fé, oração e louvor. Irmãos, nós somos muito bons de teologia. Quando aí fora se fala presbiteriano, todos reconhecem, são homens estudados. A nossa teologia tem que fazer diferença em nós, não só por uma ortodoxia, mas pela ortopraxia. Nós precisamos viver a fé que sabemos. Quero concluir, irmãos. Como a maioria, como todo mundo faz, ou excepcional? Alguns gurus de desenvolvimento pessoal dão a receita para se tornar um diferenciado. Dizem assim: esteja atento, faça perguntas, seja proativo, tenha senso de urgência, identifique os problemas e sugira soluções, contribua com outras áreas, determine suas prioridades, busque desafios e agarre oportunidades. Mas o Senhor Jesus, como seu Salvador único, cura um hospital inteiro, 10 pessoas, usando apenas a palavra. Você vai ser um pregador diferenciado. A sua primeira marca, meu irmão, sola Escritura. Eu sou aquele homem que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, porque aquilo que Deus continua utilizando para fazer as suas maravilhas, desde o Éden até o final, é o poder da sua palavra. E quanto menos nós acrescentarmos a essa palavra, melhor e mais profícuo será o chamado que Deus tem para nós. Nós esperamos que essa palavra lhe fale ao coração. Os leprosos estavam em 10. Em grupo, eles tinham muito mais chance do que sozinhos. Eles podiam se defender, podiam procurar melhor alimento. Em 10, eles podiam falar e ser compreendidos pela afinidade existente na doença. Era leproso falando com leproso. Eles fizeram a mesma coisa todos juntos. Eles gritaram porque precisavam de cura. Estavam unidos ali num propósito. E unidos para obedecer. Quando Jesus mandou, vá lá no sacerdote. Eles saíram e foram. Interessante aqui, irmãos, é que as pessoas querem bênção do Senhor, então se submetam àquilo que Ele prescreve. Mas, irmãos, o maior milagre do Evangelho não é cura. Não, irmãos. O maior do Evangelho é Evangelho, boa nova de dinheiro, boa nova de libertação, boa nova de reconciliação. Não, irmãos, não percamos de vista, Evangelho é boa nova de salvação.
Assim, a salvação é para poucos, é excepcional, ela estava para aquele que agiu diferente de todos. Só ele voltou com gratidão. Por favor, meu irmão, o movimento de massa é o que está todo mundo fazendo. Quantos foram ingratos, sendo a maioria? 9 em 10. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ao jovem pastor, ele diz assim: de fato, Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Irmãos, o quanto existe em nós de diferencial piedade com contentamento. Ao dizer que 9 judeus foram ingratos e um samaritano foi grato, irmãos, fica a tristeza expressa, porque os 9 crentes, os 9 que conheciam muito mais do que o samaritano, não deram o louvor esperado. Falamos tanto, irmãos, de ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não existe verdadeiro adorador em espírito e em verdade que não seja diferenciado pela gratidão, pela fé piedosa com contentamento naquilo que Deus nos tem dado. Então, irmãos, qual é a última frase do texto? A tua fé? Ser cristão é ser feito uma nova criatura, é deixar as coisas que para trás ficam, é metanoia, é pensar diferente dos outros, é ser diferente. Portanto, por favor, com tudo que eu posso hoje, você continua pensando e agindo de acordo com a maioria? Ah, mas a maioria dos meus colegas. Não, meu irmão, é uma relação especial com aquele que é o mais excepcional de todos, o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus tem feito como algo diferente na minha vida? Você diria que há um diferencial na sua vida cristã hoje? Não por você, não por algo nato, mas porque de fato, de verdade, o Espírito está te transformando em Cristo? O que mudou e o que será mudado, meu irmão? Os puritanos costumavam fazer uma pergunta: verificai se realmente estais na fé. O que mudou? O que tem mudado? O que vai mudar? Irmãos, eu fico muito preocupado quando nós ensinamos predestinação pura. Ah, se você foi predestinado, você vai ser salvo. Alto lá. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Ou vai haver novo nascimento, ou vai haver transformação contínua na pessoa de Cristo, ou avalie se de fato você é salvo. Ser cristão muitas vezes, irmãos, e aqui eu encerro, vai ser solitário. Você vai ver todo mundo indo para cá, mas você vai para o outro lado. Vai ser solitário porque é ser diferente, mas é estar satisfeito e grato com a companhia do Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra na sua vida e vai terminá-la. Firme-se, meu irmão, firme-se no seu chamado. Coloque-se nas mãos daquele que começou e que continuará fazendo a obra até o fim. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Todo-Poderoso Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos fez diferentes. Estamos numa casa de profetas. Te damos graças, ó Deus, porque não existe ninguém aqui de nobre nascimento. Somos as coisas loucas, humildes, fracas e desprezadas do mundo, para que a excelência seja do Senhor em nós. Portanto, ó Deus, fomos desafiados nessa manhã. Qual é o diferencial piedoso que temos e que será a nossa marca de ministério? Ó Deus, que o Senhor nos leve para o bom caminho, que o Senhor transforme aquilo que precisar ser transformado em nós, para que por aonde nós passarmos fique o bom perfume de Cristo. Nós oramos, ó Deus, pedindo forças para sermos diferentes, em nome de Jesus. Amém, Pai.